Existem lugares onde a presença de Deus simplesmente não entra. E se você continua indo até eles, talvez sua alma já esteja sendo corrompida, sem perceber. Há lugares neste mundo que drenam a vida da sua alma como um parasita silencioso. Lugares que Deus mesmo nos adverte para evitar, pois corrompem o espírito e afastam o coração da verdade. Fique comigo e descubra quais são. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero falar com vocês hoje sobre algo que toca o âmago da nossa caminhada espiritual. Vivemos em tempos onde as portas estão abertas para todo tipo de influência, e nem todas essas portas levam à vida. Algumas conduzem à morte espiritual, à aridez da alma, ao enfraquecimento da fé que um dia ardeu como fogo em nosso peito. Charles Spurgeon, aquele homem de Deus que pregou com autoridade e amor, costumava dizer que o cristão deve ser vigilante quanto aos lugares onde coloca seus pés. Ele entendia que nossa alma não é fortaleza impenetrável, mas jardim que precisa de cuidado constante. E assim como um jardim pode ser invadido por ervas daninhas, nossa alma pode ser corrompida pelos ambientes que frequentamos. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é apenas vigiar nossos pensamentos, mas também ser cuidadoso com os lugares onde permitimos que nossa alma habite. Vocês já perceberam como alguns ambientes parecem sugar a paz que Cristo nos deu? Como há lugares onde, ao entrar, sentimos que algo em nós se apaga, como se uma sombra caísse sobre nossa comunhão com o Pai. Isso não é coincidência, meus amados. É o alerta do Espírito Santo nos chamando para longe do perigo. Spurgeon pregava que o crente maduro reconhece as armadilhas antes de cair nelas. Ele não precisa tocar o fogo para saber que queima. Ele observa, discerne e obedece à voz do bom pastor, que o guia por caminhos seguros. E hoje quero que caminhemos juntos por essa jornada de discernimento espiritual. Existem lugares físicos e espirituais que enfraquecem nossa fé. Ambientes que normalizam o pecado, que ridicularizam a santidade, que dessensibilizam nossa consciência para o que é puro e verdadeiro. E o mais perigoso é que muitas vezes esses lugares não se apresentam com placas de advertência. Eles vêm disfarçados de entretenimento, de cultura, de modernidade, de liberdade. A Escritura nos alerta em Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vejam que o texto fala de 3 estágios: andar, deter-se e assentar-se. É uma progressão perigosa, que começa com a simples caminhada por lugares questionáveis. Quando permitimos que nossa alma frequente ambientes onde Deus não é honrado, começamos um processo de enfraquecimento espiritual. No início pode parecer inofensivo, apenas uma visita rápida, apenas uma olhada, apenas uma experiência. Mas a alma, meus queridos, absorve influências como a terra absorve água. E se a água está contaminada, a terra adoece. Quero que vocês entendam algo fundamental. Deus não nos adverte sobre certos lugares porque quer nos privar de alegria. Ele nos adverte porque nos ama profundamente e conhece nossa fragilidade. Ele sabe que nossa carne é fraca, que nosso coração pode ser enganado, que nossa mente pode ser seduzida por aquilo que brilha, mas não tem substância. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículos 10 e 11, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Percebam que Paulo não diz apenas para evitar fazer as obras das trevas, mas para não comungar com elas, não ter comunhão com ambientes e pessoas que as praticam. Hoje, quero falar sobre 5 lugares específicos que corrompem a alma do cristão. Lugares que podem parecer inofensivos à primeira vista, mas que carregam veneno espiritual capaz de matar sua comunhão com Deus aos poucos. São lugares que enfraquecem sua oração, que roubam sua paz, que distorcem sua percepção da verdade. O primeiro lugar que corrompe a alma é o ambiente da murmuração e da crítica destrutiva. Não estou falando de conversas honestas sobre problemas reais, mas daqueles círculos onde as pessoas se reúnem apenas para despedaçar a reputação alheia. Lugares onde a fofoca é o pão de cada dia
e a maledicência é servida como sobremesa. Irmãos, quando você frequenta rodas de conversa, onde tudo o que se ouve é crítica maldosa, julgamento sem misericórdia e difamação de servos de Deus, sua alma bebe desse veneno. Você pode pensar que está apenas ouvindo, que não está participando ativamente. Mas a palavra nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Esses ambientes criam em nós um espírito crítico que sufoca a graça. Começamos a ver defeitos em todos, a desconfiar das intenções alheias, a perder a capacidade de nos alegrar com o sucesso dos outros. Nossa alma se torna um solo árido, onde a compaixão não pode florescer. E pior, começamos a projetar nos outros aquilo que não queremos enfrentar em nós mesmos. Fujam, meus amados, de lugares onde as pessoas só se reúnem para falar mal, onde não há edificação, apenas destruição, onde não há amor, apenas inveja disfarçada de preocupação. Esses lugares matam lentamente a doçura do espírito em vocês e os transformam em pessoas amargas que afastam outros de Cristo. Se você percebe que depois de conversar com certas pessoas, sente seu coração pesado, sua fé questionada, sua esperança diminuída, esse é o alerta de Deus. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, saia desse lugar. Isso não é para você. Eu tenho algo melhor reservado para sua alma. E se vocês desejam aprofundar ainda mais sua jornada de intimidade com Deus e discernimento espiritual, nós preparamos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um guia prático que vai ajudá-los a fortalecer sua comunhão diária com o Pai. O link está no primeiro comentário fixado. Não é apenas mais um livro, é uma ferramenta de transformação para sua vida de oração. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar recebendo essas mensagens que podem mudar sua perspectiva espiritual. Sua inscrição ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas que precisam desse alimento para a alma. O segundo lugar que corrompe profundamente a alma é o ambiente do materialismo desenfreado e da ostentação. Estou falando daqueles espaços onde o valor de uma pessoa é medido pelo que ela possui, não pelo que ela é em Cristo. Lugares onde a conversa gira eternamente em torno de marcas, preços, conquistas materiais e comparações financeiras. Meus queridos, Jesus foi claro quando disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando frequentamos ambientes onde tudo se resume a acumular bens terrenos, nosso coração começa a se apegar às coisas que perecem, e um coração apegado ao mundo é um coração distante de Deus. Nesses lugares, a prosperidade material é vista como sinal máximo de aprovação divina e a simplicidade é tratada como fracasso. A alma que habita nesses ambientes começa a sentir vergonha da suficiência de Cristo. Começa a buscar validação em coisas externas, em símbolos de status, que não têm valor algum diante do trono celestial. O problema não é ter bens materiais, irmãos. O problema é quando esses bens começam a nos possuir, quando nossa alegria depende do que compramos, do que vestimos, do que exibimos, quando nossa identidade está mais ligada ao que aparentamos ter do que à nossa posição como filhos do Altíssimo. Isso é corrupção da alma, é idolatria disfarçada de sucesso. A Escritura nos adverte em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Vejam a seriedade dessa advertência. Não é o dinheiro em si que é a raiz do mal, mas o amor a ele. E esse amor cresce quando nos cercamos de pessoas e ambientes onde o dinheiro é venerado como um Deus. Nossa alma absorve esses valores, e antes que percebamos, estamos servindo a Mamon em vez de servir a Deus. Quando você frequenta círculos onde tudo é competição material, onde as pessoas só se importam com aparências, sua alma perde a capacidade de se contentar com o suficiente. Você desenvolve uma sede insaciável por mais, sempre mais. E essa sede nunca é satisfeita, porque coisas materiais não foram feitas
para preencher o vazio que só Deus pode ocupar. Fujam desses ambientes, amados. Fujam de lugares onde Cristo é reduzido a um meio para obter riquezas, onde a cruz é esquecida e a coroa de ouro terrena é exaltada, onde o sacrifício não tem valor e o luxo é glorificado. Esses lugares corrompem a alma porque substituem o eterno pelo temporal, o celestial pelo terreno. O terceiro lugar que preciso alertá-los é o ambiente da sensualidade e da imoralidade. Vivemos numa época onde a pureza é ridicularizada e a promiscuidade é celebrada, onde limites morais são vistos como opressão e a santidade é considerada antiquada. E há lugares físicos e virtuais que foram projetados especificamente para destruir a pureza da alma. Irmãos e irmãs, quando a Bíblia fala sobre fugir da aparência do mal, ela está nos dando um princípio de sobrevivência espiritual. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, lemos: abstende-vos de toda a aparência do mal. Não é apenas evitar o mal em si, mas até mesmo aquilo que se parece com o mal. Aquilo que pode nos conduzir na direção errada. Há ambientes saturados de sensualidade, onde tudo conspira para despertar os desejos da carne. Lugares onde imagens, conversas e insinuações são projetadas para enfraquecer sua resistência moral. E a alma que frequenta esses espaços, mesmo que inicialmente resista, vai aos poucos sendo dessensibilizada. O que antes chocava, agora já não perturba. O que antes era inaceitável, agora parece normal. Esse é o perigo sutil da corrupção gradual. Você não acorda um dia completamente transformado para o mal. É um processo lento de erosão moral. Suas convicções vão sendo desgastadas como rocha sob água corrente. Seus padrões vão sendo ajustados para baixo, sempre para baixo. E quando você percebe, já não reconhece mais a pessoa que era quando conheceu a Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios palavras que precisamos ouvir hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19, ele diz: fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Seu corpo é templo do Espírito Santo. Deixem essa verdade penetrar fundo. Quando você leva esse templo para lugares de impureza, você está profanando o santuário de Deus. Você está dizendo ao Espírito Santo que compartilhe espaço com imundícia. E o Espírito Santo não habita onde a santidade é desprezada e a impureza é bem-vinda. Os ambientes de sensualidade corrompem não apenas nosso corpo, mas principalmente nossa mente e nosso coração. Eles criam fantasias que destroem relacionamentos reais. Alimentam apetites que nunca podem ser satisfeitos de forma legítima. Geram culpa, vergonha e um ciclo de escravidão que aprisiona a alma em cadeias invisíveis, mas muito reais. E não estou falando apenas de lugares físicos óbvios que todos reconhecem como imorais. Estou falando também de espaços virtuais, de conteúdos que consumimos, de entretenimento que normalizou a impureza. Quantas almas foram corrompidas sentadas confortavelmente em seus lares, assistindo o que não deveriam, navegando onde não deveriam, alimentando pensamentos que não deveriam. A pureza, meus amados, não é uma opção para o cristão. É um mandamento. É parte da nossa natureza em Cristo. E lugares que atacam essa pureza precisam ser evitados com a mesma determinação com que José fugiu da esposa de Potifar. Não dialogue com a tentação. Não negocie com a impureza. Fuja. Corra. Preserve sua alma. Deus nos deu o dom da sexualidade dentro do contexto sagrado do casamento. Tudo fora disso é distorção. É corrupção daquilo que deveria ser belo e santo. E ambientes que promovem essa distorção são campos minados espirituais, onde sua alma não pode permanecer ilesa. A questão não é se você será afetado, mas quanto será danificado antes de despertar para o perigo. O quarto lugar que corrompe a alma de forma devastadora é o ambiente da incredulidade e do ceticismo espiritual. Estou falando daqueles círculos onde questionar Deus é visto como sinal de inteligência, onde duvidar das Escrituras é considerado pensamento crítico e onde zombar da fé é tratado como sofisticação intelectual. Meus queridos irmãos, há uma diferença enorme entre fazer perguntas honestas a Deus, o que Ele não só permite, mas encoraja, e frequentar ambientes
onde a descrença é cultivada como virtude. Em Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13, somos advertidos: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Percebam a advertência: o engano do pecado endurece o coração. E um dos pecados mais sutis é a incredulidade sistemática. Quando você se cerca de pessoas que constantemente semeiam dúvidas sobre o caráter de Deus, sobre a veracidade da sua palavra, sobre a realidade dos seus milagres, sua fé começa a vacilar. Não importa quão firme você pense que está. Esses ambientes operam como cupins na estrutura da sua confiança em Deus. Não destroem tudo de uma vez, mas roem silenciosamente os fundamentos. Uma pergunta aqui, uma sugestão ali, uma teoria alternativa acolá. E antes que você perceba, aquela fé simples e poderosa que movia montanhas foi substituída por um ceticismo paralisante que não move nem pequenas pedras. A Escritura nos ensina em Provérbios capítulo 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Quando andamos com aqueles que zombam das coisas sagradas, inevitavelmente começamos a absorver essa perspectiva. Nossa reverência diminui, nossa admiração pelo divino esfria, nossa prontidão para obedecer enfraquece. Há círculos acadêmicos, sociais e até mesmo religiosos onde duvidar é mais valorizado que crer, onde desconstruir é mais aplaudido que edificar, onde analisar friamente as Escrituras como mero texto antigo é visto como maturidade, enquanto aceitar a palavra como revelação viva de Deus é considerado ingenuidade. Esses lugares são perigosos para a alma que deseja permanecer acesa pelo fogo divino. Jesus falou sobre isso quando orou pelos discípulos em João capítulo 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Estamos no mundo, sim, mas não devemos nos estabelecer em ambientes onde o mal, disfarçado de racionalidade, ataca sistematicamente nossa fé. Há diferença entre estar exposto temporariamente ao ceticismo e habitar em meio a alma que frequenta esses lugares de incredulidade começa a perder a capacidade de ouvir a voz de Deus. O barulho das argumentações humanas abafa o sussurro do Espírito. A complexidade das teorias obscurece a simplicidade do Evangelho. E aquela comunhão doce com o Pai Celeste, que um dia foi o centro da sua vida, torna-se apenas lembrança distante de tempos mais simples. Cuidado com ambientes onde questionar é obrigatório, mas crer é proibido. Onde todo milagre precisa de explicação naturalista e toda intervenção divina é reduzida à coincidência. Onde a experiência pessoal com Deus é desqualificada como emocionalismo e a transformação pelo poder do Espírito é explicada como mudança psicológica. Esses lugares matam a fé viva e deixam apenas religião morta. O quinto e último lugar que preciso alertá-los é o ambiente da falsa espiritualidade e do sincretismo religioso. Este talvez seja o mais perigoso de todos, porque vem disfarçado de luz quando na verdade é trevas profundas. São lugares onde o nome de Deus é usado, mas sua verdade é distorcida. Onde Jesus é mencionado, mas outro evangelho é pregado. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15, Paulo nos adverte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Há lugares onde se prega um evangelho que não salva, que não transforma, que não confronta o pecado. Um evangelho feito sob medida para agradar ouvidos que não querem ouvir a verdade. Lugares onde a cruz é esvaziada do seu poder, onde o arrependimento é opcional, onde a santidade é negociável e onde tudo é permitido em nome de uma graça barata que não custou nada e por isso não vale nada. Esses ambientes são ainda mais perigosos porque usam a linguagem da fé. Falam de bênçãos, mas ignoram obediência. Prometem prosperidade, mas esquecem o caminho estreito.
Oferecem cura, mas não lidam com o pecado que adoece a alma. E pessoas sinceras, sedentas por Deus, entram nesses lugares pensando que encontrarão água viva, mas bebem água contaminada que adoece ao invés de curar. Jesus advertiu em Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Os frutos revelam a verdade. Ambientes de falsa espiritualidade produzem crentes superficiais, sem compromisso com a verdade, sem transformação real, sem santidade prática. O sincretismo religioso é outra forma perigosa de corrupção espiritual. São lugares onde se mistura a verdade de Deus com práticas e crenças de outras religiões, criando uma salada espiritual que parece inclusiva, mas é mortalmente enganosa. Onde se diz que todos os caminhos levam a Deus, contradizendo as palavras do próprio Jesus, que declarou ser ele o único caminho, a verdade e a vida. Nesses ambientes, elementos do ocultismo são misturados com práticas cristãs. Simpatias são disfarçadas de orações. Superstições são apresentadas como fé. E as pessoas confusas não sabem mais diferenciar o que vem de Deus e o que vem de outras fontes. A alma fica dividida, tentando servir a dois senhores, que acaba não servindo verdadeiramente a nenhum. A palavra de Deus é clara em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Quando frequentamos lugares que misturam o santo com o profano, o divino com o demoníaco, estamos colocando nossa alma em território extremamente perigoso. Estamos abrindo portas que não deveriam ser abertas, convidando influências que não são de Deus. E essas influências não vêm anunciando sua verdadeira natureza. Elas vêm disfarçadas de espiritualidade elevada, de conhecimento especial, de poderes extraordinários. Fujam, meus amados, de todo lugar onde o evangelho puro é adulterado, onde doutrinas estranhas são introduzidas, onde experiências místicas substituem a palavra, onde revelações particulares têm mais autoridade que as escrituras, onde líderes se colocam como mediadores necessários entre você e Deus. Esses lugares corrompem sua alma porque afastam você da verdade que liberta e o prendem em enganos que escravizam. Agora que falamos sobre esses 5 lugares que corrompem a alma, preciso ajudá-los a entender como proteger seu coração e sua mente dessas influências destrutivas. Porque não basta apenas conhecer o perigo, é preciso saber como se guardar dele. É preciso ter sabedoria prática para caminhar neste mundo sem ser contaminado por ele. A primeira coisa que vocês precisam entender é que guardar a alma não é uma atitude passiva. Não é simplesmente esperar que as tentações desapareçam ou que os ambientes perigosos deixem de existir. É uma decisão ativa, diária, consciente de escolher onde você vai colocar seus pés, seus olhos, seus ouvidos e seu coração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos dá um princípio poderoso. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Vejam que Paulo não está falando apenas sobre evitar o mal, mas sobre encher a mente com o que é bom. Sua alma precisa ser habitada pelo que é santo. Quando você enche sua vida com a palavra de Deus, com comunhão genuína, com adoração sincera, com relacionamentos edificantes, não sobra espaço para as influências corruptoras. É como um copo cheio de água pura. Não há lugar para a água suja entrar. Mas se o copo está vazio ou pela metade, qualquer sujeira encontra espaço para se instalar. Muitos cristãos vivem com a alma semideserta, com grande espaço vazio que clama por ser preenchido. E quando não preenchem esse espaço com Deus, inevitavelmente, acabam preenchendo com aquilo que o mundo oferece. Por isso vocês se sentem atraídos a lugares que sabem que não deveriam frequentar. A alma vazia busca qualquer coisa para preencher o vazio, mesmo que seja veneno.
A comunhão constante com Deus é sua maior proteção. Quando você passa tempo genuíno na presença do Pai, quando sua oração não é ritual, mas relacionamento real, quando a leitura da palavra não é obrigação, mas deleite, sua sensibilidade espiritual se aguça. Você começa a perceber rapidamente quando um ambiente não está certo, quando uma conversa está tomando direção errada, quando uma influência está tentando penetrar sua alma. Em João capítulo 15, versículos 4 e 5, Jesus diz: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estar em Cristo é a base de tudo. É sua fonte de força, de discernimento, de resistência. Quando sua conexão com a videira é forte e constante, você naturalmente rejeita aquilo que não vem dele. Você não precisa de regras intermináveis sobre cada situação específica. O Espírito Santo que habita em você testemunha em seu interior quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. Mas se sua conexão está fraca, se você tem negligenciado a comunhão, essa voz interior fica abafada e você perde a direção. Outro ponto crucial é a importância de escolher bem suas companhias. Nós já falamos sobre lugares físicos, mas as pessoas com quem você se relaciona são como lugares que você habita emocionalmente e espiritualmente. Suas amizades moldam você mais do que você imagina. Seus conselheiros influenciam suas decisões. Aqueles que você admira definem seus valores. Se seus amigos mais próximos são pessoas que vivem de forma contrária aos princípios do reino de Deus, você está em grande perigo. Não importa quanto você pense que é forte ou imune à influência deles. O livro de Provérbios está repleto de advertências sobre más companhias. Em Provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25, lemos: Não acompanhe quem vive de mau humor, nem ande com quem facilmente se enraivece. Senão você acabará imitando essa pessoa e cairá numa armadilha. Isso não significa que você deve ser arrogante ou se isolar completamente de não cristãos. Jesus comeu com pecadores e foi criticado pelos religiosos por isso. Mas há diferença entre alcançar pessoas com amor e ser influenciado por elas. Entre ser luz nas trevas e deixar que as trevas apaguem sua luz. Entre ter compaixão pelos perdidos e adotar o estilo de vida deles. Vocês precisam ter em sua vida pessoas que os desafiem a crescer espiritualmente. Amigos que os confrontem quando vocês estão errando, que orem por vocês, que os incentivem na fé. Relacionamentos onde há prestação de contas mútua, onde podem ser vulneráveis sem medo de julgamento. Mas também onde recebem correção quando necessário. A igreja local é fundamental nesse processo de proteção da alma. Não estou falando de religiosidade vazia ou de frequentar cultos mecanicamente. Estou falando de comunidade genuína, de corpo de Cristo funcionando como Deus planejou. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, somos instruídos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando você está verdadeiramente conectado a uma comunidade de fé saudável, você tem cobertura espiritual. Tem pessoas que percebem quando você está se desviando antes que o desvio se torne queda. Tem líderes que podem orientá-lo com sabedoria. Tem irmãos que caminham ao seu lado nas batalhas. A alma solitária é alma vulnerável. O cristão isolado é presa fácil para o inimigo. Mas atenção, irmãos. Assim como há lugares físicos perigosos, há também igrejas que se tornaram esses lugares. Comunidades que perderam o primeiro amor, que trocaram a verdade por conveniência, que se conformaram com o mundo. Por isso o discernimento é tão importante. Vocês precisam estar em um lugar onde a palavra é pregada fielmente, onde o pecado é confrontado com amor, onde a santidade é valorizada e a transformação é esperada. Permitam-me também falar sobre a disciplina da mente. Seus pensamentos determinam suas ações, e suas ações determinam seu destino. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo fala sobre levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é guerra espiritual diária.
É recusar-se a permitir que sua mente seja campo de recreio para pensamentos que não glorificam a Deus. Quando você alimenta sua mente com um conteúdo que exalta a impureza, a violência, a ganância, a rebelião contra Deus, você está treinando sua alma para aceitar essas coisas como normais. Você está dessensibilizando sua consciência. Por isso é crucial vigiar o que você assiste, o que você lê, o que você ouve, o que você consome nas redes sociais. Cada imagem que você vê, cada música que você ouve, cada conversa que você tem, está moldando quem você é. Está construindo padrões de pensamento que se tornarão padrões de comportamento. E comportamentos repetidos se tornam caráter. Seu caráter, por sua vez, determina seu destino eterno. Portanto, o que parece ser apenas entretenimento inofensivo pode ser a porta de entrada para a corrupção da sua alma. Finalmente, meus amados, quero que entendam que fugir desses 5 lugares não é suficiente se vocês não correrem para os braços de Deus. Não basta evitar o mal, é preciso buscar ativamente o bem. Não basta sair das trevas, é preciso andar na luz. Não basta abandonar os lugares de morte, é preciso habitar no lugar da vida abundante. Que o Senhor guarde suas almas, meus queridos irmãos e irmãs. Que Ele lhes dê sabedoria para discernir os caminhos seguros e coragem para abandonar os lugares perigosos. Lembrem-se, sua alma é o bem mais precioso que vocês possuem. Vale mais que todo o ouro do mundo, mais que todas as conquistas terrenas. E Deus os adverte sobre esses lugares, porque os ama profundamente e deseja vê-los crescer em santidade, em comunhão verdadeira com Ele. Não permitam que o mundo roube de vocês a paz que Cristo conquistou na cruz. Não entreguem sua pureza, sua fé, sua integridade em troca de prazeres momentâneos ou aceitação social. O preço é alto demais. As consequências são eternas demais. Escolham hoje a quem vocês vão servir e onde vocês vão habitar. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui nesta mensagem. Se este vídeo tocou seu coração, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários como Deus tem falado com você. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com o Pai, temos o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta que vai transformar sua jornada de comunhão diária. Continuem assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois há muito mais que o Senhor quer falar ao seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.